E hoje eu vim falar aqui para vocês sobre a cosmologia gaélica, né, a religião como modo de ver o mundo. Na antiguidade, a gente não tinha uma diferença, né, entre a identidade cultural e a religiosidade. Né? Participar daquela cultura era necessariamente ser daquela religião. Então, para a gente ser de uma cultura gaélica, a gente tem que entender um pouquinho dessa cosmologia. Por isso que eu vim falar para vocês, né, desses povos célticos específicos, né? Então, assim, eu trouxe um mapinha aqui bem simples, né, só para a gente se situar geograficamente de que ponto eu estou falando, porque como eu sou politeísta céltica há muito tempo, né, começando na Wicca, passando por outras nomenclaturas, mas sempre cultuando os deuses célticos, eu posso de repente falar alguma coisa celta e dar a entender que eu estou falando dos celtas de modo geral. E não, estou falando especificamente dos povos gaélicos, que são um grupo etnolinguístico dentro dessa nomenclatura genérica enorme dos celtas, né, que a grosso modo pode ser dividida em gauleses, galeses, britônicos, celtíberos e os gaélicos, né? E os gaélicos são os falantes do idioma gaélico, que são os povos que ocupavam a região da Irlanda, que é a origem da língua da Escócia e da Ilha de Man, né? Então, tem-se uma ideia de que o gaélico foi um só em um determinado tempo e depois se diferenciou do gaélico escocês, o mancês e o irlandês. Cosmologia é um conceito que se aplica à astronomia, à física, mas aqui eu vou tratar só da definição antropológica assim simples, né? Que seria como usualmente um povo organiza sua visão de mundo a partir da sua perspectiva de origem e da composição do universo e da organização dos elementos e do seu papel dentro do universo, dentro do mundo, dentro do cosmos. Então hoje eu vou tentar assim, falar um pouquinho sobre a origem do mundo, a tripartição do mundo, os elementos que compõem o mundo natural, o pós-vida e o fim do mundo, a partir da perspectiva gaélica focada na Irlanda, que é o meu culto, né? E pelo motivo que eu já falei, por uma religião da antiguidade ser necessariamente atrelada ao modo como esse povo enxergava as coisas. Então, toda a cosmologia ela começa com uma origem do universo, uma análise da origem do universo, né? Mas não a gaélica. A gaélica, a gente tem nessa cultura uma fortíssima tradição oral, né? Provavelmente uma proibição religiosa de se escrever, né? Existe essa ideia de que haveria alguma proibição druídica de se escrever os textos sagrados. Eu não achei essa confirmação, mas né, pode ser que seja verdade, eu que não encontrei uma provável proibição de escrever os textos sagrados. Aí a gente tem invasão romana, o declínio do druidismo original. Depois na Irlanda segue a cristianização, ondas de invasão nórdicas, foram séculos e séculos de invasões de povos nórdicos, né? E nessa transformação do que era uma sociedade gaélica, celta, de cultura pagã, para uma sociedade irlandesa cristã, a mitologia céltica sobrevive nos textos cristãos. É importante falar isso porque, em geral, a gente tem uma ideia de que a cristianização implica no fim da cultura pagã. No caso da Irlanda, a gente tem uma contradição, né, onde é a literatura cristã que perpetua o mito e faz chegar até os dias de hoje. Eu não estou dizendo que foi bom ou que foi ruim. Só pormenores culturais que devem ser levados em consideração, tá? Não é possível somente a partir da mitologia, dessa mitologia sobrevivente, né, reconstruir na íntegra a base religiosa dessa sociedade. Mas nós conseguimos um bom vislumbre de determinados aspectos, né, que a partir dessas fontes serão a base sólida do reconstrucionismo. E aí a gente tem história, linguística, arqueologia e literatura todas trabalhando juntas no sentido de proporcionar para nós um panorama consistente do que foi a cultura pagã. Tá? Aqui quando eu falo cultura, né, eu estou falando necessariamente de religião. Vocês vão ver aí 2 livros, The Metrical Dissensions e o Lebor Gabalaeren, e eu vou falar assim, bem como a gente consegue ler, porque não adianta eu ficar falando aqui de Sean Haas e daqui a pouco você vai querer procurar isso por algum motivo e não vai nem saber como é que escreve. Então eu vou ler, né, o meu objetivo aqui não é mostrar a minha pouca proeficiência em irlandês, mas democratizar a informação. Então, né, a gente tem esses 2 livros aí, The Metrical Dissensions e o Lebor Gabalaeren,
que são manuscritos que nos dão algumas pistas sobre a origem gaélica de mundo, né? O de Dissentias, ele é do século XII, ele veio do livro de Leinster. É um composto de 176 poemas e ele é chamado, a tradução seria o livro da história dos lugares. É belíssimo. E ele vai contar a origem mitológica de lagos, rios, montanhas, pedras por toda a Irlanda. Então, é o livro da história de cada lugar natural, de cada paisagem que existe na Irlanda. E o Lebor Gabála Érin, que é o livro das invasões da Irlanda, né, a versão mais antiga do Lebor Gabála é do século XI, esse livro escreve detalhadamente como foram divididas as províncias, abertas as estradas, surgiram os lagos, né? E cada um dos 6 povos que invade a Irlanda nessa saga deixa uma contribuição. No entanto, tanto no de Dissentias quanto no Lebor Gabála, a gente tem uma Irlanda que ela já existe. Ela já estava pronta lá. Ela é feita de terra com mar em volta. Né? O Lebor Gabála, o que o Lebor Gabála diz com relação à criação? Né? O livro das invasões, ele menciona 6 povos diferentes que dominaram a ilha. Alguns amplamente conhecidos, outros muito misteriosos. Né? Esses povos do mito irlandês são apresentados como ondas de populações que habitaram a ilha durante um tempo, lutaram com os fomorianos e depois foram dizimados, morreram de praga ou foram exilados. Né? Essas 6 tribos ou povos, elas são a Cessair, que durante a invasão de Cessair, os principais lagos e rios da Irlanda surgiram, né? Os Partolonians, que foi durante o domínio dos Partolonians que a Irlanda teve uma divisão de terras que deu origem às 4 províncias que eles usam até hoje, né? Munster, Leinster, Ulster. O povo de Nemed, que seria um povo que veio da Grécia, cuja tradução de Nemed é sagrado, eles cultivaram 12 planícies, inclusive a planície de Moitura, e a gente tem a primeira e a segunda batalha de Moitura como mitos muito significantes dentro desse corpo mitológico. O 4º povo foram os Firbolg, que foram os primeiros a não perecerem, né? Eles coabitaram a ilha junto com o próximo povo, que é a Tuatha Dé Danann, e eles são muito importantíssimos, também ligados à prosperidade, também ligados a uma deusa, Telsha, ou Teltil, que seria a mãe adotiva de Lu, que é um deus da Tuatha Dé Danann, para quem é feito um dos 4 festivais sazonais que celebramos hoje, que é o Lughnasadh. O 5º povo, a Tuatha Dé Danann, chega à Irlanda trazendo 4 tesouros sobrenaturais das ilhas do norte do mundo, e são os primeiros a derrotarem os fomorianos, como falei deles ainda. Né? Eles são uma tribo de seres divinos e não divinos que atualmente nós consideramos que são os deuses. Tá? Todo mundo que eu conheço que cultua, que tem um culto focado na Irlanda, cultua os deuses da Tuatha Dé Danann, que seriam a representação da ordem no universo, né? São deuses de habilidades, eles trazem essa habilidade para o mundo caótico, mas a gente pode dividir mais ou menos assim. O último povo são os milesianos, são os filhos de Mil, que são seres humanos, né, ancestrais daquele território, e que eles ou vencem a batalha dos deuses ou entram num acordo para os deuses ir embora, mas enfim, né, eles são tidos como os ancestrais físicos, né, os verdadeiros do povo gaélico. O interessante nesse mito é que esse texto ele era considerado puramente mitológico até que as recentes pesquisas de DNA descobriram que o povo irlandês realmente tem um DNA, um traço genético espanhol, né, na sua formação. E o Lebor Gabála Érin fala que os milesianos ou os filhos de Mil vieram da Espanha. Então, uma informação assim que parecia aleatória ou desconexa com a realidade, nem encontra veracidade nas pesquisas recentes de DNA. Então, esse texto ele já está começando a ser pensado de maneira não só mitológica, mas de maneira histórica aí, por conta dessa ancestralidade espanhola que tem no texto e a gente consegue confirmar nos dias de hoje. Né? O 7º povo dessa invasão da Irlanda, e desse texto importante, que é o Lebor Gabála, são os fomorianos. Né? Não há menção sobre a origem dos fomorianos no livro das invasões,
mas eles batalham com todos esses povos que invadem a Irlanda, o que nos leva a crer que eles seriam os habitantes do caos original. Eles já estariam ali, como a Irlanda já estava ali, esse povo já estava por ali. Eles são descritos como disformes ou extremamente belos e de caráter desonrado, né? Eles seriam uma representação mitológica do caos. E o caos aí está representado textualmente como opressão, escravidão, roubo, desrespeito aos sacerdotes, né? A gente tem um rei usurpador, terrível, que é Brest, que ele só é destronado porque ele desrespeita o saber dos mais antigos, né? Isso é gravíssimo dentro da cosmologia gaélica. A cobrança alta de impostos, né? Isso fica muito claro nos textos. Segunda Batalha de Moytura foi brilhantemente relatada, gente, no livro do Leone, e também foi traduzida pelos lindíssimos Daniel Nicolato e Ana Beatriz de Mello, que não são só os rostinhos bonitos por trás da banda Telchin, né? Eles deixaram aí essa grande contribuição para o paganismo céltico do Brasil, né? Você pode ler em português, com essa economia maravilhosa de dólar a R$6. O Lebor Gabala está custando, o livro físico está custando R$230. Eu pesquisei hoje, dia 12 de junho de 2020. Mas graças à dedicação de pessoas como essas, que eu nunca vou me cansar de citar, você pode ler gratuitamente em português no link que está aí na sua tela, né? Ou comprar o livro do Leone por 1/3 disso e incentivá-lo a escrever ainda mais. Eu agradeço muito, né, o trabalho de vocês nesse sentido de facilitar o nosso entendimento, né, dos textos. O Lebor Gabala você pode ler na íntegra, na tradução da Fê Peretti, da Fernanda Peretti, está no meu site. Um resumo desse trabalho foi feito pela Rado Rio, a Raquel, e o Rodrigo Inácio, e a Segunda Batalha de Moytura está aí, o livro da Leone, merchan, de graça, porque sou muito grata a tudo que vocês fizeram, foram fundamentais na minha formação religiosa. Existem algumas hipóteses para não existir uma origem do mundo gaélico, né? Esse manuscrito ele fala de uma ordenação de um mundo civilizado que ele já existe, ok? Não fala, né, como surgiu a Terra, como foi feito o primeiro ser humano, isso a gente não tem na mitologia gaélica. Esse texto ele pode ter sido extirpado do corpo do texto original por conta da Gênese bíblica, tentando colocar a Irlanda dentro, né, dessa Gênese do mundo cristão, como uma estratégia de cristianização ou como um processo natural desse processo aí de simbiose textual pagã cristã. Então você pega o Lebor Gabala e começa, em princípio era o verbo, e fez-se a luz, e o mundo foi feito em 7 dias, e o homem foi feito do barro. Você vai ver assim, é uma Gênese bíblica. De repente aparece Cessair, que é a líder do primeiro povo que invadiu a Irlanda, que é colocada no Lebor Gabala como uma neta de Noé. Então a gente tem esse cruzamento aí desses personagens mitológicos com a história bíblica no Lebor Gabala. Então pode ter sido extirpado do texto. A segunda hipótese é que não existe. Os gaélicos seriam um povo ímpar entre os demais povos ali indo-europeus, entre seus vizinhos e seus primos. Não se preocupavam com isso, a Irlanda sempre existiu, sempre existirá, como ali uma ordem per se, com os seres caóticos, e foi ordenada depois. Ou esse pedaço da tradição oral não foi compilado, né? A gente está falando de textos que começam a ser escritos no século IX, e depois de um monte de invasão normanda, depois de Império Romano, depois de, né, viking para lá, romano para cá, cristão para não sei aonde, e se perdeu na tradição oral, não houve tempo de ter sido copiado. É uma hipótese. A outra hipótese, que eu gosto muito de acreditar nela, e isso é uma questão de crença, a gente não tem embasamento científico nenhum, né? Seria de que esse mito foi escrito e jaz, aguardando tradução na montanha de textos em gaélico antigo, que ainda não foi traduzida. Tudo que a gente sabe sobre essa cultura, tudo que a gente sabe sobre os nossos deuses, assim, é uma ínfima parte, né, do que está escrito lá nas bibliotecas medievais da Irlanda. Então ainda tem muita coisa para descobrir, talvez esse mito esteja lá.
Mas hoje a gente não tem isso, tá? Eu estou compartilhando com vocês essa tela que é um texto chamado Centuries More, é cerca do século IX, né? Que é um outro texto, mas esse texto ele já seria não um texto religioso, mas um texto jurídico do século XI, contendo leis muito anteriores. Isso é fato. Tudo que foi compilado na Irlanda é muito anterior. Assim, não há a menor possibilidade dos cristãos terem sentado numa mesa e inventado um monte de mitos pagãos, porque não faz sentido nenhum, porque a tinta era muito cara, o papel também era importado, tá? Então isso foi registro de uma tradição oral que já existia, né? O Centuries More, ele contém essas leis anteriores, que possivelmente já eram aplicadas ali entre o povo, ele foi eclipsado mais ou menos durante o século XI, depois ele voltou a ser utilizado do século XIII ao século XVII, só para mostrar a importância aí desse corpo de textos legais. E esse texto vai dizer que os druidas criaram a terra, céu, mar, o sol e a lua. É possível ver, né, por um texto legal que diz isso, né, o imenso prestígio que um druida tinha naquela sociedade, né? O cara não acordava de manhã e falava, tô bonito, você é druida, né? Era um treinamento, gente, isso está textualmente comprovado, não está em discussão, de no mínimo 14 anos. Os filhos da Irlanda, que são os poetas da Irlanda, que são a categoria sacerdotal, que pode ser equiparada aos druidas da Gália, né, que tinham esse nome de druida, eles tinham um treinamento, assim, maçante, sabe? Você pega lá o primeiro grau de um filho e decorar 250 genealogias, 100 histórias mitológicas, o segundo grau, mais 350, eram umas coisas métrica para fazer os poemas, era uma coisa, assim, densa, né? Era um denso treinamento. E depois desse treinamento todo, essa criatura é colocada num texto jurídico como alguém que criou a Terra, que criou, imagina, né, o poder dessa pessoa, né, que pessoa poderosa, que pessoa de respeito ela era naquela sociedade. Então hoje, assim, a gente interpreta que o druida ali, nesse texto, ele seria alguém que faz a manutenção desse cosmos, restabelecendo e reforçando a ordem natural, adiando a decadência, adiando a derrocada final pela ordenação, né, através dos rituais. Seria isso mais do que alguém que literalmente criou o sol e a lua do nada. O que me faz pensar que toda a ideia de magia do povo gaélico está textualmente pautada em manter e restaurar a ordem do universo, né? Alguém que pretende subverter essa ordem não seria bem visto. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente tem na contemporaneidade algumas escolas de magia, algumas ideias acerca de magia, de que a magia é a subversão da ordem natural. Através da magia eu consigo o que eu quero. Eu li em algum momento da minha vida que aprender magia é conseguir modelar o universo como argila nas suas mãos. Essa ideia é linda, muito sedutora, ótima, só que entre os gaélicos ela seria muito mal vista. A gente sempre trabalha com a ordem natural das coisas, né? A gente tem exemplos na mitologia como o de Miá, que restaura a mão de um rei amputado, era um rei justo, um rei amado, que perde o seu trono por ter perdido a mão. Em batalha, Miá restaura essa mão, mas ele é morto pelo seu pai. Muito provavelmente porque não é natural que um membro nasça, né? Ele pega a mão decepada e faz voltar à vida. Seria uma subversão da ordem natural. Isso não é bem visto, mesmo que seja benéfico. E Bresen, o rei opressor, que figura aí na segunda batalha de Moitura, que ele oferece colheita em abundância, colheita todo ano, e que as vacas deem leite o ano inteiro em troca de não ser morto, e isso não é aceito pelos deuses, por mais que a princípio pareça alguma coisa maravilhosa, alguma coisa ótima, né? Então, se eu não tenho conhecimento da filosofia religiosa gaélica, se eu não tenho conhecimento da cosmologia gaélica, né, e vou pegando aleatoriamente outras fontes e outras ideias de magia, eu estou criando uma prática incoerente. E certo e errado não é a palavra, né? Porque fica muito abstrato, mas coerente, entendeu? Então, entender a cosmologia
mitologia e aplicar nos dias de hoje é fazer uma prática coerente. Quanto ao mito de criação, né, o que vai ser encontrado por aí na internet, se você colocar no Google agora, mito de criação gaélico, mito de criação celta, você vai encontrar uma série de histórias, mas eles são mitos recriados a partir da comparação com outras mitologias indo-europeias que sempre trazem como elementos comuns a água primordial, o fogo, a origem da terra, sendo como o sacrifício do corpo de um gigante, que são motivos bem comuns entre os mitos indo-europeus. E até existem possíveis reflexos disso nos textos cristãos, mas a gente não tem evidência de que os gaélicos pensavam isso. Esse mito não existe. Se tratam de recriações, inclusive tem ordens sérias, tem grupos sérios que trabalham com o mito recriado, e nas suas páginas e sites eles deixam muito claro que é poesia contemporânea, é livre inspiração. Por qualquer motivo religioso eles acharam necessário ter esse mito que nos falta, né? Mas eles não são originais. Eu estou falando isso por quê? Porque vários grupos sérios fazem isso, aí outras pessoas menos cuidadosas começam a replicar como se esse fosse verdadeiramente um mito original lá da antiguidade e gera um mal entendido caso você pretenda buscar. Esse mundo que a gente não sabe a origem e que já estava lá criado ou não, ele é tripartido, tá? Nós encontramos nesse cosmo gaélico, né, o dualismo entre causa e ordem, que é comum a centenas de tradições, né? Mas é conclusivo que os gaélicos viam o mundo de um modo tripartido, considerando a divisão de terra, céu e mar. Essa divisão ela não era exclusiva dos celtas. Ela tem sua raiz lá no indo-europeísmo, pelo menos ali nessa região, né, gente? A raiz no mundo inteiro não me cabe pesquisar. No entanto, dentro da cultura gaélica irlandesa, a gente encontra textualmente duas possibilidades de interpretação. A vertical, que é a mais comum, que vai aproximar os gaélicos dos indo-europeus, e a triangulada, tá? Eu fiz um desenho aqui de canetinha com todo capricho para tentar explicar essa tripartição do mundo, esse mundo tripartido. Então, a gente tem aqui à direita, né, uma divisão tradicionalmente indo-europeia de mundo, né, esse mundo tripartido aí dividido em céu acima, terra no meio e o mar abaixo, né, os três mundos conectados, prateleirados e conectados pela axis mundi, pela árvore do mundo, né, que também é um símbolo bem comum, com a sua copa que atinge os céus, o tronco, né, que ocupa o espaço do meio e as suas raízes que atingem, né, o submundo. A segunda possibilidade é a possibilidade triangular, também divide o mundo em terra, céu e mar. No entanto, o céu está aí acima e a terra e o mar se misturam o tempo todo, né? Elas têm uma horizontalidade aí entre esses dois reinos, estando um acima. É uma questão particular minha preferir o triangular, né? A maneira triangular de ver o mundo, porque ela explicaria na minha cabeça apenas, né? Estou compartilhando uma gnose pessoal com vocês, a utilização das triplas espirais que a gente encontra no sítio arqueológico de Newgrange, né? Aí eu tenho duas imagens de espirais, dessa tripla espiral de Newgrange, que, gente, por favor, não foi construída pelos celtas, tá? Quem está em 2020 falando que celta levantou megalitos está prestando um grande desserviço e nunca passou perto de um estudo acadêmico, né? Tem aí milênios separando quem construiu os megalitos dos povos célticos. Agora, os celtas dessa região reconheceram nesse lugar um espaço sagrado, né? Tanto que esse Newgrange vai estar lá na mitologia cristã, paganizada ou paganizada pelos cristãos, enfim.
né? Tanto que Neil Grant vai estar, né, na mitologia irlandesa lá compilada pelos cristãos séculos depois. Então eles reconheceram nesse lugar alguma coisa de especial. O Triskel foi feito, né, essa tripla espiral que a gente chama de Triskel foi feita antes dos celtas, foi aproveitada pelos celtas, a gente consegue encontrar registrado na cultura material dos povos célticos. Depois eles se cristianizam, adentra a arte cristã e chega até os dias de hoje, né? Então a gente tem esse símbolo aí passando por todos esses períodos, né? Ela está vastamente desenhada no livro de Kells, por exemplo, que tem um filminho aí, o The Book of Kells, né? Que é um evangelho ricamente ilustrado, chama muito mais atenção pela arte celta viking constante nele do que pelo texto em si. Então a gente sabe que esse símbolo era muito importante. Então, no meu imaginário, encontrando a referência nos textos, talvez os celtas tenham olhado para esse símbolo e pensado que seria uma boa representação de terra, céu e mar, até porque eles estão aí em movimento e se comunicando um com o outro, né? O que condiz também com outros aspectos que a gente tem da mitologia irlandesa. Mas isso é uma classificação assim pessoal, a gente não sabe o contexto simbólico desse símbolo, por quem o fez, a gente não sabe o que os celtas pensavam dele, eles não escreveram, eles utilizaram, mas eles não escreveram sobre isso, né? E ele continua sendo utilizado até hoje, e um dos simbolismos que a gente atribui é terra, céu e mar, podendo também significar as três famílias, nossas três famílias sagradas de deuses, espíritos e ancestrais. De repente, os caras que fizeram isso estavam desenhando a nota musical e eu estou aqui falando abobrinhas, mas é assim que a gente interpreta o símbolo hoje. Então, que fique claro, gente, que qualquer que seja a repartição do mundo, né, as duas versões têm base literária. Não é o caso aqui da gente escolher qual é a certa e errada. Essa comparação com o Triskel é totalmente especulativa minha, tá? E seja qual for, em ambas é nítido que esses mundos interagiam, mesmo que eu considere o céu acima, a terra no meio e o mar abaixo, esses mundos eles interagiam, existem na natureza irlandesa diversas portas de acesso a outro mundo, né, de passagens de seres de um mundo para o outro. Cosmologia irlandesa, assim, é tudo menos rígida, tampouco o reconstrucionismo. Fluidez faz parte da nossa vivência religiosa. Ainda que, de modo geral, a divisão indo-europeia coloque, né, os deuses no céu, os seres humanos na terra e seres abismais e primordiais abaixo, o submundo celta ele é retratado de um modo assim, paradisíaco, mesmo que ele seja subterrâneo e subaquático, né? A gente vai perceber na Idade do Bronze Tardio uma mudança do foco das regiões para as regiões encharcadas, sendo águas doces, rios, lagos e poços os principais locais de oferenda. No final do livro das invasões da Irlanda, quando os deuses vão embora, deixando a terra para os filhos de Mil, né, que são os seres humanos que habitaram essa ilha, né, os deuses se vestem com um manto de invisibilidade e eles vão habitar a profundeza de lago, a parte de trás de cachoeira, o interior de colinas. Então é um submundo muito próximo e sem nenhuma menção a características obscuras, que geralmente essa palavra submundo nos remete, tá? Não é porque é submundo que é um mundo inferior, ou de energias densas, ou de espíritos malvados e nada disso. Então, nessa divisão de mundo tripartido, vale a pena falar um pouquinho das direções. Primeiro que as direções, a partir da cosmologia gaélica, elas não são universais. Não são direções que dividem o mundo, né? Eles entendem a Irlanda como um universo e tendo a Irlanda como ponto de partida, como um macrocosmo, uma representação da ordem em si, sendo eu o centro do mundo. Isso é muito interessante, sempre tem essa resposta, né? Onde é o centro do mundo? É onde eu estou. Não eu, Luciana, né, gente? Qualquer pessoa.
Então, considerando a Irlanda como esse universo em si, nós temos uma divisão, né, dos pontos cardeais correspondentes a oeste, é o lugar do conhecimento, norte é a batalha, prosperidade fica a leste, a música fica ao sul e, posteriormente, a soberania foi colocada no meio, de acordo com os textos literais, de acordo com o Finta, que é um ser mitológico que viveu gerações e gerações lá na Irlanda. Né? Isso é um simbolismo que a gente utiliza ainda hoje nas práticas oraculares, nas vivências meditativas, né? E nós estimulamos os nossos aprendizes em Valon a se familiarizarem com os símbolos dessa cultura que as aplicamos na nossa vivência religiosa. Isso tudo é orgânico, isso tudo é vivo. Eu não preciso, no ritual, saber para onde fica norte, sul, leste, oeste. Como eu falei, essas direções elas não são universais, elas são simbólicas, são coisas que a gente vai usar na hora de montar um oratório, posicionar os elementos no oratório, na hora de fazer, de repente, uma experiência usando as direções e cartas de algum oráculo, né? Ninguém ninguém é. A gente torna-se gradativamente, por impregnação, por abandono de antigas ideias, a gente torna-se esse politeísta gaélico que vê sentido nessas informações todas depois de um tempo, né, por lenta impregnação. No conto Finta, esmiuça o que caberia ao conhecimento, à prosperidade. Gente, eu estou reduzindo aqui para não ficar enfadonha, não me aprofundar muito na literatura, né? Não subestimem música aí, né? A gente tem conhecimento, batalha, prosperidade, música. A música está bastante relacionada com os processos de cura, tanto entre os gaélicos e também entre os gauleses, os banhos de cura muito comuns, banhos com águas curativas que absorveram raios específicos de dias de sol, né? Então, isso seria aí uma propriedade do sul. Kuno Meyer traduziu um poema que ele fala do significado de 12 tipos de vento, e alguns desses ventos também se coincidem com essa divisão que Fintan, esse ser mitológico, fez das direções da Irlanda. É possível fazer uma associação das 4 direções com os 4 tesouros? Mas não há menção da direção das cidades celestes no texto. Então, a gente sabe que os deuses vieram das ilhas do norte do mundo, e de 4 cidades eles trouxeram 4 tesouros diferentes. Agora, não está em nenhum momento dizendo que tinha uma cidade dessa ao norte e outra ao sul para fazer essa correspondência com as direções aqui. Tá? Mundo natural e mundo sobrenatural. Parece evidente que o outro mundo estava conectado a esse mundo, sendo inclusive possível visitá-lo em vida. Também é claro que esse povo entendia que o outro mundo como um lugar múltiplo de fortalezas, de palácios, de praias, de muitas ilhas maravilhosas, tá? Todos eles eram lugares sem morte, sem fome, onde ninguém envelhecia, onde não existiam doenças e que o tempo passa diferente do nosso. Existem várias histórias de heróis que são convidados por mulheres do outro mundo a casarem com elas e irem embora, e quando eles voltam, eles acham que passaram meses ou um ano longe, quando eles voltam já se passaram 300 anos. Então isso também é muito claro com relação ao mundo natural e ao mundo sobrenatural, né? Ele pode ser visitado em vida, mas com certeza é o destino no pós-morte, pois lá estão os deuses, os ancestrais e os espíritos. Há uma infinidade de nomes para esses lugares. Em cada idioma céltico a gente vai ter um monte de nomes que se referem a outro mundo. Então, para a gente está muito claro que não eram vários nomes de um lugar só, eram vários nomes de vários lugares que existem nesse além aí do mundo físico, né? Um intercâmbio entre seres desse mundo e de outros aconteciam em datas e lugares específicos, mas esses lugares então são mais propensos da gente ter aparições de seres do outro mundo, como existem datas também, né? Como o Samhain, como o nosso ano novo, aí, o encerramento da estação clara para o começo da estação escura, né? São momentos em que essas aparições são mais propensas, né? E também é possível
visitar o outro mundo com um pedaço de galho de árvore, por exemplo, né? o nosso ramo de prata, né? Que nos remete lá àquela ideia da árvore sagrada, né? Se a árvore conecta os mundos, um pedaço dessa árvore pode ser a chave para que eu passe de um mundo para o outro. Então, alguns politeístas hoje em dia usam um ramo de prata sagrado para, enfim, fins religiosos, né? Esse outro mundo é governado por diversos deuses, também no final do livro das invasões, dependendo da versão que você lê, vai ser Manana, ou vai ser Angus, ou vai ser Bovderg, né, que divide o Xi, esse outro mundo que a gente chama de Xi, genericamente, né, de Xi, e os seres também são chamados de Xi. Esses deuses, eles dividem, de acordo com a versão foi um deles, né, os pedaços do outro mundo entre os demais deuses. Então a gente não tem assim um grande Deus que é o Deus do outro mundo. A gente sabe que no outro mundo cada um tem sua corte, cada um tem seu reinado. É interessante observar que os deuses, eles vêm do mundo superior, eles vêm do céu, a Tuardedanam vem do céu, passa um tempo na terra e depois ela vai para esse submundo, para esse mundo que é o fundo do lago, que é a parte de trás da cachoeira, que é a parte de dentro da colina. Por isso a gente não consegue assim, ver a cosmologia gaélica de um jeito muito tabelado, né? Essas tabelas de correlação simbólica, religiosa, elas ficaram muito populares desde os anos 80 e 90, mas eu não vejo muita utilidade para elas para entender o politeísmo gaélico, porque é muito fluido. Se eu posiciono os deuses como seres do céu, os humanos na terra e os espíritos no submundo, eu vou falhar em explicar, mas então o que os deuses vieram fazer aqui? E quando eles foram embora, por que eles não voltaram para o céu? Eles foram para baixo, né? Vai ficar complicado. Então essas tabelinhas, elas não são muito úteis, né? Elas são muito populares, muito comuns, mas elas não são muito úteis para entender a nossa cosmologia. Outros símbolos importantes na cosmologia irlandesa são o poço, a árvore e a fogueira. Né? A árvore como axis mundi, que eu já falei, né? E esse pedaço da árvore que permite acessos o trânsito de seres de mundos diferentes. Né? O poço é um lugar de acesso ao submundo, local de oferta. Mitologicamente, muitos rios nasceram de um poço, como se existisse um poço primordial que deu origem a todas as águas da ilha. Ele é sempre associado, poço caldeirão, a processos de cura, regeneração, restauração da juventude, né? Até mortos foram ressuscitados na segunda batalha de Moitura, sendo mergulhados no poço de Janket. Os caldeirões são dos homens, tá? Dagda tem um caldeirão, Janket tem um caldeirão, Manana tem um caldeirão na cosmologia gaélica. Isso é um símbolo masculino. E até hoje essa crença persiste, né? Existindo vários poços de fada, vários poços de peregrinação na Irlanda, sempre sombreado por uma árvore que é tida como uma árvore das fadas, que recebe também oferendas e pedidos. E o fogo, né, gente, era um demarcador de lugar, tal como a árvore, né, essa axis mundi, ela existe nas províncias da Irlanda. Cada província da Irlanda tem a sua grande árvore, não necessariamente o carvalho, mas uma grande árvore que pertence a esses lugares sagrados da Irlanda, né? E o fogo também era um grande demarcador. Cada província acendia uma grande fogueira. Até hoje são acesos os fogos de Tário e os fogos de Uz, né? Em momentos de passagem escura para clara do ano e vice-versa, né? Os fogos de Beltane, os fogos de Luna. São festivais assim que param, né, todo o país, e o presidente participa, e grupos de teatro fazem encenações, né? Isso é uma coisa assim bastante tranquila na Irlanda contemporânea. Assim, há esse entendimento, né, de que existe uma cultura pagã e de uma cultura cristã ali vivas, numa tradição viva, não é uma coisa folclórica, não é uma coisa morta, né? Ainda hoje é celebrado
existem as noviças de Kildare. Eu nunca sei se é Kildare ou é Kildare, mas é lá na Irlanda, Kildare ou Kildare. Você vai encontrar onde tem a Catedral de Santa Brígida, né? E eu vou mostrar aqui para vocês essas imagens da celebração de 2019. Olha essa projeção, né? Então, é projetado numa catedral cristã. Essa imagem de Brígida, obviamente, ela não está falando de uma imagem de uma santa, né? Está muito mais para uma deusa do fogo, ainda que seja uma imagem aí da cultura pop, da imaginação das pessoas. Né? Então, isso é uma coisa muito tranquila, assim, esse entendimento, né, de que houve uma canonização da deusa, isso é muito claro para a Irlanda de hoje, né? A nossa tradição, ela é uma tradição viva. Né? Essa aí é uma outra imagem mostrando a lua, mostrando a terra, né? Tomada por elementos rurais, tomada por elementos que são tão preciosos dentro da cultura pagã. Né? E agora eu vou falar um pouquinho dos elementos que compõem o mundo, né? O mundo é descrito em diversos manuscritos como sendo compostos por elementos comparáveis a um corpo, né? Nós os chamamos de duile. As listras, elas trazem uma variação de 12 a 14 elementos. Eu elenquei aqui os mais constantes e coloquei um adendo com os menos constantes, né? Então, ao procurar duile, como tudo na mitologia céltica, gaélica, você vai encontrar uma pequena variação. Então, a gente tem aí em vários diversos textos uma associação da mente com a lua, do sol com o rosto, do cérebro com as nuvens, da carne com a terra, da rocha com os ossos, dos pelos com a vegetação, respiração com o vento, o mar com fluidos corporais diversos, sendo o sangue o principal, e o céu com a cabeça. Existem demais associações que associam trovão, relâmpago, fagulha, tempestade e chuva. Mas o importante é saber que esses são os elementos que nós trabalhamos, tá? Os duiles são invocados principalmente em encantamentos de cura e de proteção, lá nos textos cristãos e hoje em dia. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu posso ser de religião tal e ser reconstrucionista? Pode. A gente não bate na casa dos nossos novatos para fazer uma entrevista, né? Pegar eles de surpresa cultuando outra divindade. Mas assim, vai chegar uma hora que as coisas vão ser incongruentes, vão ser incompatíveis. Se você tem uma religiosidade que fala sobre as 4 direções e você se depara com essa divisão, batalha, conhecimento, música, e você tem uma outra informação da outra religião, o que você vai fazer, né? Para que lado você vai? Então, isso é bastante complicado. A gente entende que, por lenta impregnação, né, você deve adotar a sua religião como verdadeira para si, como oficial. Né? Não tem spa religioso aqui para você vir passear, enquanto tem uma religião oficial. Enfim, não trabalhamos dessa maneira. Tá? Essas tabelas correlativas, essa tabela aí dos duile, né, essa associação dos elementos naturais com o corpo humano, elas podem ser o reflexo do mito do gigante primordial, né, que teria existido esse mito, né, e os reflexos fazendo essa analogia tenham sobrevivido, apesar do mito não ter sobrevivido. Né? É uma das hipóteses, é uma análise meramente especulativa. A gente não tem evidência desse mito, mas pode ser, pode. Né? Ou os gaélicos são um povo incomum que não tinha o mito do gigante primordial, como tem nos Vedas e como tem nos gnósticos. Né? Essa informação a gente não pode fazer. Estou só fazendo essa especulação que os duiles são um fato, são um fato. Então, que fique bem claro nos textos, né, com essa questão dos duiles, com essa questão dos elementos da paisagem natural serem equiparados constantemente com elementos do corpo, que a Terra macrocosmo e o ser humano microcosmo é um microcosmo que convivem em harmonia. Né? Todas essas tabelas de correlação fazem uma correlação. O ser humano não é um invasor parasítico nesse ambiente, tampouco
um ser especial entre os demais, né? Existe apenas uma correlação do que eu sou e do que é o ambiente em que eu vivo. E é interessante observar também que nesses mitos do gigante primordial, o gigante morre. O gigante é morto, dando origem à vida daquele ambiente. O gigante não tem a sua consciência viva para se manifestar ou se vingar contra nós. Esse tipo de ideia ele não encontra relação dentro da cultura gaélica, tá? São organismos que convivem em harmonia, né? A gente está falando de uma religião indubitavelmente sacrificial, que viu o sacrifício como parte do equilíbrio para a vida. Também dentro dessa lógica de restauração da vida está o sacrifício, né? A gente tem aqui, por exemplo, eu botei essa imagem aí da morte de Miá, né? Quem quiser saber mais sobre o mito de Armide e Miá, pode ler esses dois textos da Erin Rowan Lore, uma das fundadoras do reconstrucionismo celta, que eu tive o prazer de trazer para o Rio, junto com a organização do EBDRC em 2018, né? A deusa do crescente verde e o ensaio sobre o sacrifício, né? Da morte de Miá, né? Miá que foi morto pelo próprio pai por ter subvertido aí a ordem da natureza, né? Do túmulo de Miá nascem 365 ervas, né? Com as suas propriedades curativas que a Armide costura no manto, né? Dizendo para que serve cada uma delas, né? Então, os Duíli poderiam fazer referências às partes do corpo como as partes do corpo do mundo, né? Pode ser interpretado como um mito desse sacrifício original. E a gente tem nesse texto aí da morte de Miá uma pequena demonstração, né, de como a morte dessa pessoa, né, também deu origem à vida, reforçando essa coisa do caráter sacrificial. Já estou falando muito tempo, vou só concluir aqui, né, o último elemento que eu pretendia falar. Todas as menções de fim do mundo nos textos e poemas estão relacionadas aos limites entre o mundo, né? O céu cair sobre a cabeça, o mar invadir a terra ou a terra ruir, né? Então, enquanto esses três mundos estiverem em harmonia, por isso que eu gosto tanto da imagem do Triskel, porque para mim ela expressa esse conceito, né? Enquanto cada um estiver no seu lugar, né, o cosmos será mantido, o mundo existirá. Há muitas menções sobre essa crença do céu cair sobre a cabeça entre os relatos dos celtas gauleses. Aristóteles fala isso, que os celtas não têm medo de nada, só têm medo que o céu caia sobre a cabeça deles. Tem um diálogo também de Breno com Alexandre o Grande, que Alexandre teria perguntado para Breno do que ele tem medo, ele fala que só tem medo que o céu caia sobre a sua cabeça, né? E assim, eu não vou falar sobre os caminhos da alma no pós-vida. É claro que a gente acredita que existe uma vida para além, e aí tem pessoas que vão acreditar em reencarnação, outras não, transmigração da alma, outras não, mas assim, eu acho que o Wallace William escreveu tão brilhantemente sobre isso no Caminhos da Alma, que eu até coloquei aqui em destaque nas referências bibliográficas. Ele escreveu com o codinome de Bard Curvelin, que eu acho que era o nome sagrado que ele usava na época. Então você acessa aí, você vai ler aí os Caminhos da Alma, né? Só basta saber que na cosmologia gaélica a gente acreditava num pós-vida. E aí tem algumas referências bibliográficas que eu fiz para esse trabalho. Muito obrigada por terem me escutado. Eu vou ver agora se tem perguntas.